Bom, pessoal, vamos continuando agora com o nosso curso. Essa é a nossa 10ª aula. Agora a gente vai para a segunda parte de como é que isso cai nos concursos, como é que isso é cobrado para vocês, certo? A gente vai continuar resolvendo as questões e vamos continuar comentando as questões, certo, gente? Bom, vamos lá para a primeira questão. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante que toda criança e todo adolescente tem direito à educação, visando o seu pleno desenvolvimento ao preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, exceto direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, igualdade de condição para acesso e permanência à prática esportiva, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública próximo de sua residência. Gente, quando a gente olha para essa questão, a gente vê o direito à escola, ao esporte, ao lazer, certo? Esse é basicamente o centro dessa questão. Quando a gente tem a letra A, direito de ser respeitado por seus educadores, perfeito. Isso está lá no nosso artigozinho ipsis literi, certo? A letra B, o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, é aquilo que eu falei para vocês sobre o aluno que é perseguido pelo professor. Daí ele tem a oportunidade de recorrer às instâncias superiores. Igualdade de condições para acesso e permanência à prática esportiva. Gente, lembre-se que isso é em relação à escola, certo? Isso não tem nada a ver com prática esportiva. Pode cancelar isso aí. Direito de organização e participação em entidades estudantis é aquilo que a gente falou sobre as UNES, sobre os DCEs e sobre os grêmios escolares. Os alunos eles têm o direito de se organizar para defender seus direitos face à escola, certo? Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência é o arremate desses direitos, certo? A escola pública ela tem que ser gratuita e tem que ser próxima à criança. Nesse caso, nos raros casos onde ela não é próxima à criança, especialmente o ensino fundamental, os alunos eles têm direito, eles devem receber o transporte para poderem chegar lá, certo, gente? Bom, tá aí letra C, a incorreta. Lembrem-se que quando ele falou aqui o texto da questão, ele falou exceto. Lembrem-se sempre de ler a questão. Se vocês não lerem a questão, vocês podem errar nesse sentido. Evitem perder uma questão só porque você não leu, certo? Bom, da agora a gente fala sobre a idade para trabalhar. Essa foi a nossa aula 8, certo, gente? Então, sobre a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem, relativamente à idade mínima para admissão ao trabalho, assinale a alternativa correta. Gente, 10 anos é uma criança. Se lembram que trabalho infantil, trabalho de criança, não existe. O trabalho só começa adolescente. 10 anos, cancelado. 12 anos é um ponto onde muita gente pode errar. Mas vocês que assistiram a nossa aula, vocês não vão errar. Vocês se lembram que no ECA ele fala que o trabalho só pode começar aos 14 anos, vírgula, salvo na condição de aprendiz. Essa condição de aprendiz é especificamente para 14 anos aos 16, certo? Apesar da condição de aprendiz poder perdurar até os 24 anos, certo? O trabalho educativo, dos 14 aos 16 só pode ser nessa maneira, certo? E lembre-se também que não pode crianças, adolescentes, de 13 e 12 anos. A Constituição veda, não importa o que tenha escrito lá. Talvez tenha sido algum erro de digitação, algum erro de expressão de vontade do legislador na hora. Mas é pacífico só a partir dos 14 anos. 16 anos, gente, já é trabalho pleno. Então, ele não é uma idade mínima, certo? Ele já passa a trabalhar plenamente. 18 anos, também não. O adolescente com 16 anos ele já pode trabalhar. Então, letra C, 14 anos, certo, gente? Vamos para a próxima.
O Estatuto da Criança e do Adolescente possui em seu bojo um capítulo destinado a regulamentar a proteção judicial aos interesses individuais, difusos e coletivos. A respeito dessa regulamentação, é correto afirmar: admitir-se-á o consórcio necessário entre o Ministério Público, a União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos da criança e do adolescente. Gente, o litisconsórcio não é necessário entre a União e os Estados. Só quem vai defender aí vai ser o Ministério Público dos Estados. A União não vai se meter como o Ministério Público nesse sentido. Em caso de desistência ou abandono de ação proposta por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Não necessariamente. O deverá é o problema dessa coisa aí, dessa assertiva. Por quê? Ele vai avaliar se vai continuar tendo interesse ou não. Não tendo interesse, ele vai desistir da ação também. Em ações de obrigação de fazer ou não fazer, caso haja imposição de multa diária ao réu, esta poderá ser exigida mesmo que haja apelação sobre análise no tribunal. Não, gente, isso é parte de direito civil. A apelação, ela faz com que o processo seja suspenso. Não tem condições de você exigir alguma coisa se o processo está em apelação, certo? Os direitos e valores de multas impostos ao réu em ações de obrigação de fazer ou não fazer não serão revertidas ao fundo ou serão revestidos ao fundo gerido pelo Conselho de Direitos de Crianças e Adolescentes do respectivo estado. Gente, isso é do município. E o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Sim, o juiz pode conferir efeito suspensivo a recursos quando a parte pode sofrer danos. É nesses casos onde a criança está numa ameaça de sofrer dano. É como se fosse uma liminar nesse caso. Bom, resposta, letra E. E assim a gente termina a nossa parte de direitos fundamentais da criança e adolescente. Esse módulo se encerra e a gente começa o próximo módulo a partir da próxima aula. Vamos lá, pessoal.